Bom dia, vascaíno, bom dia, vascaíno. Eu sou Adailton Senna, mas você já sabe, pode me chamar de Dadá. Estamos começando mais um Bom Dia Cast, o seu companheiro de todas as manhãs. E o meu bom dia especial hoje vai para você que não está acreditando que está na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. Pode se beliscar porque é verdade. Vamos às notícias. Vamos começar o nosso Bom Dia Cast de hoje dando moral para ela, a nossa torcida que mais uma vez fez bonito, dessa vez lá em Belo Horizonte, mais de 7.000 pessoas incentivando o Vasco, gritando a todos os pulmões, e uma festa linda que começou com o gol do Jair e foi até depois do jogo, com os jogadores também fazendo as coreografias, cantando junto. Então realmente foi um espetáculo natural, nós somos vascaínos, já estamos acostumados, e muito legal ver a nossa torcida em cada canto desse país, o quanto tem de vascaíno apaixonado, é muita emoção ver a alegria dos vascaínos. Então, meus parabéns aos torcedores que estiveram em Independência, representando muito bem a nossa torcida. E agora houve uma mudança de chave, né? A probabilidade do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro melhorou bastante, né? Você tem uma probabilidade maior de chegar à Sul-Americana, de 34,3%, segundo ali a Universidade Federal de Minas Gerais, e para o rebaixamento caiu para 23,3%. Para quem já teve quase 90%, chegou ali a 84%, 85% de probabilidade, está hoje com 23,3%, e é muito bom, e nós temos mais chances de chegar à Sul-Americana do que ser rebaixado. Então só depende de nós. O bom disso tudo, que só depende das nossas forças, só depende do nosso time, e o nosso maestro Ramon Dias vai saber conduzir, e vamos chegar no final do ano todo mundo tranquilo, comemorando, se Deus quiser, uma vaga na Sul-Americana. E a gente agora está olhando para cima, né? Deixamos de nos preocupar com quem está lá embaixo, começamos a olhar para cima. Nós estamos a 1 ponto do Z4, normal, natural, acabamos de sair, 3 pontos da Sul-Americana e a 14 pontos da Libertadores. Tem uns otimistas que, obviamente, estão aí tentando mirar na Libertadores ou na pré-Libertadores, mas eu acho que a gente tem que ir devagar, passo a passo, com calma. Primeiro, consolidar a saída da zona de rebaixamento. Então, botar aí, de repente, 2 rodadas de frente, uns 6 pontos na frente do 17º colocado, para dar aquela aliviada. Hoje a gente está 1 ponto só, então qualquer deslize, qualquer derrota, os adversários vencem, a gente volta para a zona de rebaixamento, coisa que a gente não quer mais, nunca mais fazer parte disso. Então temos que ter calma, passo a passo, e eu tenho certeza que os jogadores têm essa consciência, e o Ramon também, não vai deixar o time relaxar, mas é bom sempre a gente estar dando uma olhada, dessa vez olhar para cima. O elevador subiu, hoje nós somos 15º, então temos sim que começar a sonhar ali com a 12ª posição, que dá vaga na Sul-Americana. Então, está pertinho, nós estamos a 3 pontos, e detalhe, nós vamos enfrentar todos eles que estão ali. Corinthians, Cuiabá, Cruzeiro, Inter, São Paulo, são todos adversários que nós vamos ter pela frente. Então, se a gente fizer boas performances, conseguir vitória sobre esses adversários, é fato que as nossas chances de chegar à Sul-Americana aumentam demais, e seria maravilhoso a gente ter uma competição internacional para jogar no ano que vem. E os nossos próximos duelos, aí, os nossos próximos jogos, é domingo agora contra o Santos, lá na Vila Belmiro, às 16 horas. Depois o Vasco recebe aqui o São Paulo no sábado, dia 7/10, em São Januário, às 18 horas. Depois vai receber o Fortaleza, dia 18, isso porque vai ter uma nova data FIFA. Então, depois do jogo do São Paulo até o jogo do Fortaleza, vamos ter mais um período aí de treinamentos. Aí o Vasco pega o Fortaleza também em São Januário, às 19 horas, no dia 18. E aí vai no dia 22
teremos os mulambos pela frente. Aí vai ser no Maracanã, o último jogo do Maracanã antes dele ser entregue para a Conmebol. Isso vai ser no dia 22/10, um domingo, às 16 horas. E o Vasco vai pegar o Internacional em São Januário no dia 25. Então, essa é a programação do Vasco para esse mês de outubro. Ficar atento ao seguinte, nós vamos ter 4 jogos em casa. O jogo contra o São Paulo, o jogo contra o Fortaleza, o jogo contra o Flamengo e o jogo contra o Inter. Então, seria muito bom a gente conseguir pontuar legal nesses 4 jogos, de repente aí fazer 9 pontos, 10 pontos, quem sabe, e aí sim dar aquela consolidada. Não são jogos difíceis, porque a gente vai jogar em casa com o apoio da nossa torcida, então eu tenho certeza que temos muitas condições de repente, no final de outubro, já estar com um passinho lá na Sul-Americana e deixando a zona de rebaixamento muito distante. Então, só depende da nossa disposição, só depende do Vasco nos próximos jogos, que vão ser dentro do mês de outubro. Loja Gigante da Colina Bangu. Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco. Entre em contato com o número 21 96702 2986 e terá um atendimento gigante como você merece. E olha o que o Ramon falou sobre o Jair. Expliquei que ele era um jogador importante, mas que necessitava treinar. Você lembra que Jair ficou fora alguns jogos? O Jair fez uma infiltração no joelho, ficou fora alguns jogos, nem sequer foi relacionado. Depois voltou lá contra o Bahia, perdeu o gol, foi expulso. Então, o Ramon tem feito um trabalho, não só com o Jair, mas fez um trabalho de recuperação do Zé Gabriel, tem dado oportunidade para o Matheus Carvalho, já colocou alguns jogadores da base para jogar, como foi o caso do Miranda, como foi o caso do Zé Vitor, tem dado moral para o Orediano, tem dado moral para o Figueiredo, ele está realmente mexendo com todo o elenco, botando para jogar nos momentos certos, já botou o Sebastião mais de uma vez, o Serginho, então todo mundo ali se sentindo útil, todo mundo vendo que tem oportunidade. Está aí o Rossi, que já virou titular, o Peck, que era titular, hoje virou arma secreta. Então, ele tem esse entendimento do elenco, a necessidade de colocar um ou outro de acordo com o jogo, de levar um ou outro para as viagens, sempre deixando ali o entendimento perfeito para o jogador do que ele quer, do que ele pretende. E aí você não vê nenhum burburinho de pessoas mal humoradas com o treinador, chateados porque ele tem oportunidade, porque ele vai oportunizando situações para cada um do elenco. Cabe às pessoas segurarem as suas oportunidades. O Jair entrou muito bem contra o Coritiba, o Jair foi, na segunda-feira, o nosso craque do jogo, fazendo o gol da vitória nos acréscimos. Então, isso vai dando moral, ele vai conseguindo desenvolver melhor o seu futebol e, com isso, o Ramon vai tendo mais oportunidades, vai tendo mais opções de montar cada vez mais e melhor o nosso time. E ele também reconheceu que os torcedores que nos acompanham é fundamental para nós como mandante ou visitante. Isso é fundamental para a gente. Então, ele valoriza a importância de ter o torcedor. É óbvio que ele deve estar encantado. Ontem tinha mais de 7.000 pessoas lá no Independência, gritando o nome dos jogadores, gritando, incentivando o time do Vasco. Isso realmente mexe com o emocional. E o Ramon, que é argentino, acostumado com a torcida do River Plate, sabe da importância dos torcedores e ele, com certeza, está encantado com a nossa torcida. E você, chupou laranja com quem? Já ouviu falar essa frase, né? Aquele jogador que chupava laranja lá no vestiário, era muito comum os caras da antiga chuparem laranja, e aí foi pego aí o nosso Ramon Dias saboreando uma tangerina, enquanto o Lúcio Barbosa atualizava os seus contatos. Olha que interessante essa parceria dos dois ali, o Lúcio sempre presente nos jogos, sempre com a camisa do Vasco. Isso é muito legal de se ver. Ele é o nosso representante na diretoria da SAF, ele é um torcedor do Vasco, e
aí é muito bom a gente ver fotos, assim, imagens do cotidiano, que mostram que são pessoas como nós, que são seres humanos assim como nós, que têm seus defeitos, suas virtudes, e também, de vez em quando, vai saborear uma fruta, vai curtir o seu momento de lazer. Então, a gente tem que entender que não são máquinas, que não são androides, que são seres humanos e que tem todo aí um momento como nós temos os nossos. Então, vamos lá, vamos torcer, vamos dar um apoio para o Ramon, que eu tenho certeza que ele vai colocar o nosso time nos eixos, como já vem fazendo. E aí, rapaz, essa emoção dos dois, né? Isso também é uma coisa que eu costumo focar muito, que é esse carinho do Emiliano com o Ramon, o Emiliano que está completamente envolvido com a torcida do Vasco nas redes sociais, e ele colocou: demos um passo importante, mas esse grupo quer mais. Isso aqui é Vasco. Cara, é muito legal ver essa sinergia dos dois entre eles, né? O que não poderia ser diferente, afinal de contas é pai e filho trabalhando juntos com o mesmo propósito, com o mesmo foco. Isso deve ser, o Emiliano deve ter uma gratidão muito grande pelo Ramon, né? Por Ramon ter passado os seus conhecimentos, a sua experiência, e por outro lado, o Ramon também deve se orgulhar do Emiliano, que é o cara que vai buscar as informações, a tecnologia, o que tem de novidades no mercado da bola. Isso vai dando um conjunto perfeito para que haja o diálogo perfeito com os jogadores, da juventude, juntando a experiência e o amor que une os dois, pai e filho. É realmente muito emocionante. Não poderia ser mais perfeito o comando técnico do nosso Vasco da Gama. E o Payet, rapaz, ele deixou a desejar nesse jogo aí contra o América, né? Eu acho que ele ainda está sem ritmo, então no jogo de segunda-feira ele ficou visível que o Payet ainda não está 100%, não conseguiu aparecer no jogo, fez a parte dele, né? Mas tem que pegar mais ritmo, tem que correr mais atrás para poder perder um pouquinho de peso. A gente vê nitidamente que ele está um pouquinho fora de forma ainda, natural. Ele veio de uma inatividade longa, mais de 4 meses. Talvez o jogo de segunda-feira não tenha sido o jogo para ele entrar de cara, poderia ter segurado ele para o segundo tempo, mas o Ramon deve estar querendo dar mais minutagem. Estava muito calor, estava muito quente em Belo Horizonte, foi recorde de temperatura naquele dia, né? Os termômetros bateram quase 39 graus, então estava um calor muito grande, e para quem vem da Europa sente demais o desgaste. Então, isso também pode ter sido a causa da gente ter jogado tão mal aquele nosso primeiro tempo, mas o fato é que o Payet ficou muito apagado, ficou muito aquém das nossas expectativas. Então, eu acho que para o próximo jogo o Ramon vai dar uma segurada nele, não deve colocar ele de cara, até porque a gente precisa desses 3 pontos contra o Santos, e eu acho que dá para dar uma dosada na minutagem dele, deixando ele um pouquinho mais no banco, e quem sabe colocar ele no segundo tempo para ser aquele elemento surpresa. E hoje o Paulo César de Oliveira fez lá os seus comentários com relação à expulsão do Maidana, né? Ele disse que a expulsão do Maidana foi corretíssima, inquestionável, conduta violenta, uso indevido do braço, movimento totalmente separado da disputa da bola. Então isso é mais do que claro, mais do que notório. Só quem não viu isso foi o Juninho, que eu acredito que já deve ter se retratado, que já deve ter visto o lance, porque quando ele falou foi logo após o jogo ali da entrevista no gramado, e aí ele estava de cabeça quente, falou um monte de besteira, e o dirigente lá, o Salum, também falou um caminhão de asneira, mas esse a gente sabe que joga para a torcida, né? Isso é fato. Eles jogam para a torcida. Dirigente é isso. Ele tem que mostrar para a torcida que ele está indignado, que ele está brigando, que eles foram roubados. Então, isso é natural de acontecer. Mas se acaba perdendo ponto, né? Saiu um pouco fora do tom a reclamação do dirigente lá do América. Espero que haja uma reparação. Eu acho que ele tem que ser indiciado aí pelo STJD, afinal de contas, ele colocou em xeque o sistema, né? Fazendo acusações levianas, sem provas, e o mais bizarro de tudo é querer dizer que a Operação Salva Vasco, o time que mais foi prejudicado no campeonato, o time que caiu 4 vezes, o time que não conseguiu subir. Então, porra, que operação é essa? Que sistema é esse que deixa o time cair 4 vezes e uma delas não conseguir subir? Então, só na cabeça louca dele, e a gente vê claramente que aquilo ali foi para fomentar a sua torcida, para jogar para a sua galera, que isso não tem fundamento, e ele tem consciência que não tem fundamento nenhum. E aí, aproveitando esse ensejo, a gente vai mostrar, mais uma vez, o lance inacreditável que o dirigente do América tenha
ido às redes aí falar e criticar a expulsão do Maidana depois de ver esse lance. Então, se você não viu, eu tenho certeza que você viu, mas não custa nada a gente rever mais uma vez o lance que, segundo o dirigente do América, não foi nada. Agora vamos ao Fala Galera. O Fala Galera é um quadro aqui do canal que pinça alguns comentários dos programas aqui da casa e dá aquela moral para você. Vamos pegar o primeiro de hoje, que é o Bruno Fonseca da Silva, que comentou lá no Almoço a Vasco. Engraçado que quando o Vasco estava descalibrado em São Januário, ninguém falou nada de Operação Salva Vasco. Ele está se referindo lá daquele jogo com o Internacional, que o VAR ficou descalibrado, que acabou prejudicando o Vasco, que a gente acabou caindo aquele ano, e realmente ninguém falou que tinha uma Operação Salva Vasco naquela época, né, Bruno? O Marconi Anísio colocou o seguinte: minha filha voltou a vestir a camisa do Vasco. Estou muito orgulhoso. Obrigado, Dom Ramon. Cara, é muito difícil para nós que somos pais e temos adolescentes, crianças, e nesses 20 anos que o Vasco vem passando aí por dificuldades, por falta de títulos, a gente convencer os nossos filhos, sobrinhos, parentes a torcer pelo Vasco. Então eu entendo completamente o Marconi, a alegria que ele está tendo de ver o orgulho da filha dele colocar novamente a camisa do Vasco, porque, pô, ela quer colocar a camisa e quer ir para a rua e não quer que os coleguinhas fiquem fazendo bullying, né? É muito natural isso. Então, pô, Marconi, parabéns, que bom, um grande beijo para sua filha, que vocês continuem usando a camisa do Vasco sempre. E o Marcinho Capixaba colocou: Paredão Jardim Cruz Maltino, você tá louco? E ele tá falando de quem? Tá falando dele, tá falando do Léo Jardim, que foi um grande responsável pelo segurar o 0-0 na primeira etapa, com 6 defesas. Agora ele já é o segundo goleiro do campeonato com mais defesas, um total de 69, está atrás apenas do Lucas Perry, que é o goleiro do Botafogo. Então, realmente, ele está fazendo uma boa campanha, uma boa temporada, teve as suas falhas, natural, goleiro é o último homem, se falhar, fatal, vai sair o gol, é o único que não pode errar, mas como todo ser humano também erra, então ele errou em alguns lances, errou no jogo do Goiás, errou no jogo do Cruzeiro, mas está longe de ser esse mão de alface que alguns falam, está longe de ser um péssimo goleiro, pelo contrário, um paredão, um goleiraço, e ontem ele segurou o resultado. Se não fosse ele, muito provavelmente nós sairíamos perdendo aquele primeiro tempo e dificilmente conseguiríamos reverter o placar pela forma que víamos jogando na primeira etapa. Ele fez pelo menos umas 3 grandes defesas, 2 delas em sequência, e foi realmente o melhor jogador em campo no jogo de ontem. Agora está explicado. Esse foi um comentário que circulou pelas redes sociais, eu achei muito interessante, que diz que o Vasco jogou mal porque era um jogo atrasado da 15ª rodada e naquela época estávamos mal. No domingo vamos atropelar o Santos. Realmente foi aí postado pelo Vasco da Zoeira, mas o comentário é do Carlos Eduardo Meirelles, muito sagaz, muito interessante. Por isso que está explicado, era um jogo da 15ª, na 15ª nós estávamos numa draga, por isso que o time jogou o que jogou. Mas valeu, Carlos, foi muito legal o teu comentário, cara. E esse cara é diferenciado. Desde que ele chegou ao Vasco, ele conquistou 17 pontos dos 27 possíveis. Em 9 partidas, ele deu 2 assistências e criou 14 chances de gols, entre outras estatísticas interessantes que o Paulinho conseguiu. Tem sido o nosso motorzinho, tem sido o nosso pulmão, está jogando barbaridade. Se continuar assim, vai ser seleção com certeza, porque o cara tem muita bola e merece o nosso respeito. Outro também que é muito regular, mas que está, de repente, ofuscado pelas estrelas do time, é o nosso Léo. Léo, ele é o 8º jogador do Campeonato Brasileiro com mais passes certos, 967. Então, assim, o Léo é que ele não deixou de jogar o que ele vinha jogando. Pelo contrário, você vê que o Léo não compromete, o Léo continua jogando muita bola. Só que agora ele tem o auxílio do Zé Gabriel, que sabe sair jogando.
tem o Medel, que faz a dupla com ele. Então, tem jogadores como o Paulinho, que vai se destacando, como o Verratti. E aí o Léo, que era uma estrela talvez única naquele time do Barbieri, agora ele tem várias outras estrelas ao redor, e aí você acaba ofuscando um pouco o brilho do Léo, mas isso não tira a qualidade e muito menos a performance que ele vem tendo. O Léo continua sendo um jogador que não compromete e vem dando suporte lá para o Medel na nossa zaga, como ele sempre fez. Então, continua sendo um excelente jogador e jogando o fino. E o nosso Pitbull, hein, cara? Ele está liderando em vários quesitos entre os jogadores do Vasco. Ele é o primeiro em passes certos, 450. Tem em primeiro em bolas longas, 36. O primeiro em bolas recuperadas, 64. É o primeiro em interceptações, 11. E o primeiro em ações defensivas, 60. Isso são dados do SofaScore, que mostra que o nosso Pitbull, mesmo com a idade que tem, mesmo com o descrédito de muitas pessoas da mídia que achavam que ele vinha para cá para passear, tem dado o seu recado, tem sido muito útil e tem segurado a onda lá atrás como zagueiro. Não vem rendendo bem como volante, a princípio veio para ser volante, mas não rendeu bem, mas como zagueiro tem nos surpreendido demais o nosso querido Pitbull Medel. E o Piton, que está todo mundo enamorado pelo Piton, segundo o Verratti, ele é o líder em cruzamentos certos, tem 47 em todos os 692 jogadores da competição. Ele é o líder em passes decisivos, 40 entre todos os laterais, e tem o terceiro melhor acerto no cruzamento, 35% entre os 30 que mais cruzaram. Então, os números do Piton também são alarmantes, são números extremamente positivos para um jogador que veio desacreditado, para um jogador que saiu do Corinthians e ninguém levava fé. Ele é hoje o líder em cruzamentos certos entre todos, eu repito, todos os jogadores da competição, o nosso Lucas Piton. E aí o nosso Lázaro Ramos, que está junto com a Amazon, preparando aí um filme que vai ser sobre os Camisas Negras. Vai ser uma ficção inspirada nos eventos reais dos Camisas Negras. O cronograma oficial da produção vai ser divulgado até o final desse ano. Então tem todo o problema, tem toda a questão da produção, da pré-produção, depois das filmagens, mas já vamos ter um filme relatando essa maravilhosa história dos nossos Camisas Negras, com esse excelente ator que é o Lázaro Ramos, vascaíno. Então, vamos ficar atentos, porque com certeza todos nós vamos querer assistir aos Camisas Negras no cinema. Bom, faltam 15 jogos para acabar a nossa campanha no Campeonato Brasileiro. Isso aí é uma arte do Só da Vasco Net, que ele coloca ali os jogos fora, do qual a gente já cumpriu um contra o América Mineiro, e tem os jogos em casa. Hoje, com 23 pontos, aliás, com 26 pontos, a gente só precisa focar nesses. Se a gente falar só de rebaixamento, a gente precisa chegar ao número mágico de 45. Para a gente chegar ao número mágico de 45, a gente vai precisar aí de pelo menos mais umas 6 vitórias e um empate. E a gente tem 7 jogos para fazer em casa. A gente vai pegar o São Paulo em casa, o Fortaleza em casa, o Inter em casa, o Botafogo, o América, o Corinthians e o Red Bull. Então, desses 7 jogos, ganhando 6 e empatando 1, teoricamente a questão do rebaixamento está resolvida. E aí a gente tem os jogos fora, que é contra Santos. Contra o Flamengo é fora, mas é um fora dentro, que é no Maracanã, é um clássico. Tem o Goiás fora, o Cuiabá, o Cruzeiro, o Atlético Paranaense e o Grêmio. Eu vou ser muito sincero para vocês. Desses jogos fora de casa, os que mais me assustam é o jogo com o Atlético Paranaense contra o Grêmio. Os demais, a gente tem total condições de beliscar pontos nesses 5 outros jogos aí. Nos jogos de casa, os times mais certinhos desses jogos é o Fortaleza e o Botafogo. Mas o Botafogo já está em queda, né? Então, talvez aí o Red Bull fora de casa talvez não assuste tanto. Então, assim, não tem nenhum bicho-papão nesse campeonato. O Vasco vindo nessa ascensão, nesse viés de alta, vai enfrentar todo mundo de igual para igual. E aí que eu falo para você, a gente pode sim sonhar com a Sul-Americana. E aí saiu a programação do Vasco aí para essa semana. Vou até dar um destaque aqui para você ver melhor. O Vasco
pegou o América na segunda-feira, na terça-feira retornou ao Rio de Janeiro, hoje, quarta-feira, tem treinamento no CT Moacir Barbosa, na quinta tem treinamento e tem janela de imprensa, provavelmente vai ter alguma entrevista com algum jogador, também tudo lá no CT Moacir Barbosa, na sexta treinamento, no sábado treinamento e viagem, todos no CT Moacir Barbosa, e no domingo o jogo contra o Santos. Então essa foi a programação do nosso Vascão. Você sabia que você pode ouvir Bom Dia Cast no Spotify? Não sabia? Então se liga nesse vídeo que você vai aprender a ouvir o Spotify, o nosso Bom Dia Cast. Bom, é muito simples. Você vai procurar pelo aplicativo do Spotify no seu celular, clicou no aplicativo, você vai em buscar e vai digitar Podcast Cruz Maltino. Após você digitar Podcast Cruz Maltino, vai aparecer o nosso podcast. Você simplesmente vai escolher o episódio que você quer ouvir. Simples e fácil e muito prático. Os gols foram marcados por Sebastião, 2 gols. Figueiredo, olha ele aí! Bom, galera, esse foi o nosso Bom Dia Cast de hoje. Mais uma vez, vou lhe pedir para se inscrever no canal. Caso você não seja inscrito, nós vamos estar sorteando 2 camisas suporte, caso o canal chegue à marca de 25 mil inscritos. Então, dá essa moral, dá essa força, compartilha, dá o like, mostra lá no grupo de amigos, de família, chama todos os vascaínos para vir curtir o podcast Cruz Maltino. E se você quiser se tornar membro, a partir de R$ 1,99 você se torna membro, começa a ter vantagens, como por exemplo na loja Gigante da Colina Bangu e em outras promoções que a gente for fazer aqui no canal. Então, a partir de R$ 1,99 você dá uma moral para a gente, se torna membro e de sobra ainda pode ganhar uma camisa suporte que vai ser sorteada caso a gente atinja 25 mil inscritos. Serão 2 camisas, uma para o público em geral e outra somente para membros do canal. Beleza? Então não perca essa oportunidade. Te espero amanhã às 9h07 aqui no nosso Bom Dia Cast. Até lá!